industrial refere-se ao conjunto de todas as atividades aí que nós falamos que é planejados e não planejados. O que é não planejado? Quebrou, você vai lá e arruma. Entendeu? E o que é planejada? Ou seja, você faz uma manutenção preventiva, certo? Para evitar uma quebra repentina. Exemplo, se você tem um ar-condicionado na sua casa, você faz a limpeza dos filtros, certo? Faz uma limpeza geral, constantemente, né? Ali tem um filtro rotativo ali, você tem que pegar, desmontar, realizar essa manutenção, ok? Para evitar um possível problema aí, né? Mais sério no seu ar-condicionado. Na parte da sua casa também temos as instalações elétricas aí, como tomada. É aquela tomada lá que já está com mau contato, é bom você realizar uma manutenção para evitar ali um possível curto-circuito. Evitar o uso de T's, benjamins, né? Certo? Na indústria, nós trabalhamos que a parte de manutenção preventiva, por exemplo, ao final de semana, sábado ou domingo, o pessoal da elétrica, mecânica, realiza uma manutenção preventiva. O pessoal da elétrica abre lá, por exemplo, o quadro geral, né, da máquina, com o equipamento desligado, logicamente, né? Retira toda a poeira lá, a gente retira a poeira com os pincel. Depois a gente utiliza um equipamento, um spray chamado limpa-contato, bate o limpa-contato lá, faz essa limpeza. Limpa-contato, ele é extremamente volátil. Aí você bateu lá, ele vai evaporar, tal, certo? E do seu dia a dia, a gente pode colocar exemplos fáceis aí de manutenção corretiva e preventiva. Corretiva. Hoje, praticamente, todo mundo tem celular, né? Se você não tem, logo, logo você vai ter. É o seguinte, imagine que você deixou o celular cair no chão. Que é isso, hein? Caiu no chão, quebrou a tela, ou seja, quebra repentina. Aí o que acontece? Por exemplo, seu celular não tinha capinha protetora. Você leva na manutenção, o pessoal realiza a troca da tela, né? Certo? E aí você tem novamente seu celular de volta, mas agora você vai utilizar uma capa de proteção, prevenindo aí uma queda aí para evitar quebrar. Se for uma queda bem forte, vai quebrar de qualquer forma, certo? Mas falando de manutenção preventiva agora, essa foi a corretiva. Manutenção preventiva, imagina que você vai viajar de moto ou de carro. Se você vai viajar de moto ou de carro, você tem que verificar a calibragem dos pneus, certo? Tem que verificar se você trocou o óleo da moto ou do carro, está em dia. Tem que verificar os freios, né? Certo? Verificar todas as condições do carro, verificar, no caso do carro, a gente verifica alinhamento, balanceamento. Então, isso aí você está fazendo manutenção preventiva, para evitar que você esteja aí na BR, você esteja principalmente aí no interior da vida aí, tem a quebra do seu veículo, se você não tiver seguro, a manutenção fica mais cara, entendeu? Certo? Como a manutenção fica mais cara, né? Que o seu carro está no interior e tudo mais, né? Certo? Vai ser já um problema maior para você. Por isso que é adequado a gente estar fazendo essa manutenção preventiva para evitar a quebra, né? Repentina. E fora isso, além da manutenção corretiva e preventiva, nós temos uma manutenção preditiva, que eu adorava lá na fábrica. Eu trabalhava na fábrica, né? E aí a gente tinha essas manutenção e tinha manutenção preventiva, preditiva. O pessoal não gostava de fazer, eu adorava. Porque você pensa o seguinte, depois do almoço, tem um equipamento, pessoal, na indústria, que a gente utiliza, chama redutor. Por que é redutor? Por causa do seguinte, o nome já fala, né? O motor trifásico, ele gira a 3.600 RPM, que é rotações por minuto, é muito rápido. Só que aí tem, a gente fala que a extração da matéria-prima tem que rodar devagar, certo? Como tem que rodar devagar, nós utilizamos o motor trifásico, que é ligado nesse redutor, que abaixa a velocidade, e aí a máquina funciona, né? Só que o redutor, ele tem engrenagem lá dentro, ele tem óleo, tem rolamento, tem um monte de negócio e tal.
E aí acontece o seguinte, se ele aumentar demais a temperatura do óleo, ele começa a detonar todinho por dentro. Você imagina que detona a engrenagem, detona o rolamento, detona o eixo. Aí o que a gente fazia depois do almoço? Pega uma prancheta, aí essa prancheta está escrito lá, redutor 1, redutor 2, 3, 4. No caso lá era 36 redutor, certo? Aí você pega o sensor de temperatura, sai em cada redutor e mede a temperatura. Aí a temperatura máxima que podia dar lá era 150 graus. Se você medisse a temperatura desse lá, por exemplo, 200 graus, aí você anotava a observação, ó. O pessoal da preventiva tem que olhar o redutor. Por quê? Um redutor desse não pode fazer uma quebra repentina para a gente realizar a manutenção corretiva. Por quê? Para realizar a troca lá, para vocês terem ideia, quando a gente ia trocar o redutor, gastava 1 hora e 30 minutos, 1 hora e meia. 1 hora e meia, pessoal, da linha de produção parada, eu vou falar para você, viu? Você imagina que a máquina que o professor Alan trabalhava lá era 120 saquinhos por minuto. Cada saquinho é aproximadamente aí no mercado aí, R$ 2, R$ 2,50. Você imagina o prejuízo que é. Meu chefe de manutenção chegava lá e falava, lá, é o seguinte, ó. Aqui é 120 saquinhos por minuto, viu? Certo? Depois você faz o cálculo aí dessa máquina parada que a gente vai abater no seu salário. E aí a gente acerta. Eu falei, mas aí fica complicado, né? Então não pode ficar muito tempo parado, né? Certo? Então você vê a importância da manutenção, né? Na indústria também. Então a Professor, mas manutenção preditiva, você faz medição, né? Para evitar essa questão aí. Exemplo, no seu carro, quem tem carro, né? Quem tem carro, nós temos lá um medidor de temperatura, certo? Se o motor lá ultrapassar essa temperatura, arrebenta tudo do seu motor. Ou seja, dilata, detona cabeçote, entorta a válvula, detona o motor todinho, tem que fazer retífica no motor. Por isso que a gente coloca a água lá, né, para refrigerar, né? Coloca o líquido refrigerante também e tal, para evitar, né, ter esse problema. Então, tem um sensor de temperatura lá, a gente chama no carro lá de cebolinha, né? Quando atinge determinada temperatura, ele desliga, né? Certo? Ou aciona a ventoinha para ventilar, né? Para refrigerar lá o seu motor elétrico, né? Quem tá por aí? Deixa eu ver aqui. Quem tá por aí? Quem tá aí? Ah, o Esdra. Você trabalha na indústria, né, Esdra? Estou trabalhando lá na Anglo-América, mas assim, eu sou curioso, hein? Eu sempre estou junto com o pessoal da elétrica lá. Mas aí eu estou saindo da segurança, mas eu sempre estou junto com eles. Você trabalha com qual área lá? Você é operador? Não, eu trabalho na prevenção de perdas como é que fala? Do patrimônio da mineradora. Ah, tá certo. Pois é o pessoal que trabalha lá internamente, certeza, trabalha com manutenção preventiva, corretiva e preditiva, entendeu? Sim. Até eu estava olhando eu nunca tinha visto, rapaz. Eu vi depois que eu estava lá. Me mostraram aqueles inversores de frequência, uns gigantão que eu achava que só tinha daquele pequenininho. Mas tem uns monstrão grandão lá, pai, tamanho da gente. Esse inversor aí do seu tamanho aí, ele deve ser de um motor grande, viu? Deve ser um motor de 250 CV. Lá na fábrica lá tinha um 250 CV, né? Ele era, não que eu seja pequeno, né? Mas ele é do meu tamanho. É isso mesmo, é dos motor grandes mesmo. Dos motorzão, né? É isso Rapaz, mesmo. só um motor daquele, só cabe um motor daquele no caminhão daquele lá. É grande mesmo, os motor lá. E provavelmente esse motor aí é da matéria-prima, né? Ele está extração da matéria-prima. Sim, é da matéria-prima. É, isso mesmo. Aí os Professor, só tirando uma mais dúvida. pequenininhos é lá para dentro, lá. Só tirando, quer dizer que a manutenção preditiva
a pessoa verificar, sempre está fazendo como que, verificando aquele equipamento, né? Se ele está com alguma alteração, não é isso? Isso. E se apresentar alguma alteração, Quer ver? Dá um exemplo. fazer a substituição. Lá na fábrica é com o quê? Trabalha com o quê? É minério de ferro, ferro-níquel. Minério, né? Então, vou te dar um exemplo. A minério, eu ministrei aula de curso técnico em eletromecânica e eletrotécnica e automação lá na mineradora Serra Grande, aqui no estado de Goiás, sabe? Aí lá provavelmente Sim. é o mesmo estilo daí, certo? Você imagina que tem a peneira, certo? Tem a esteira, certo? É uma esteira gigantesca. Já viu a esteira aí? Tem uma esteira gigantesca aí. Tem. Isso, que faz a seleção lá do material, tal, das pedras, tal, pererê, tal. Então é o seguinte, ali é cheio de motor, beleza? E tem umas partes que tem o redutor, que é a parte do motor e reduz lá a velocidade lá. Então, direto aqueles motores lá tem que medir temperatura e redutor também. Porque se não medir a temperatura, o que acontece? Se não tiver um controle, o que acontece? É o famoso manutenção corretiva. É deixar subir demais a temperatura, porque está travando, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Aí pega, quebra, e o índice de queima do motor vai lá na pica da galáxia, entendeu? Ou seja, aumenta demais. Aí, Entendi. lá na fábrica também, tinha uma peneira automatizada, sabe? Grandona, com soft start. Eu não sei se tem aí, ó. Né? Aí direto. Tem. Pois é, aí essa que já é mais avançada, sabe, cara, legal? Aí ela tem uma IHM lá, que é a interface máquina. Aí ela já tem todos esses parâmetros, sabe? Aí não precisa você ficar medindo, não, porque ela já indica tudo, já. Indica corrente, tensão, velocidade, temperatura, entendeu? Mas basicamente aí você pode ter certeza também que o pessoal na mineradora aí trabalha com manutenção preditiva. Então você faz alguns tipos de medições, né? Certo? Não é só temperatura, não. Você faz alguns tipos de medições e depois você pega e passa o pessoal da preventiva. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu trabalhei com um chefe de manutenção aqui num fast food aqui do estado de Goiás, certo? Aí o que eu tinha que fazer em todo o estado de Goiás? Pensa, tava rodando que nem parafuso. Então você imagina que eu tinha que abrir o quadro central de disjuntor, certo? De cada loja. Aí tem um disjuntor geral e faz disjuntor, tal. Aí tem um medidor de temperatura, como é que eu vou falar para você? Ele é o famoso top da galáxia, sabe? É o ultra, mega, super, pererê, pororó. Mas imagina que tem assim uma tela assim que parece uma televisão, certo? Aí você aponta lá pro quadro lá e ele mostra exatamente ali na onde que tá o mau contato e a temperatura tá elevada, você tá entendendo? Entendi. E aí o que você faz? Você vê tanto que o negócio é top da galáxia. Aí eu pegava, tirava a foto e mandava já por internet lá para Brasília, que era meu chefe, né? Mandava lá para Brasília, certo? E lá em Brasília eles faziam o relatório. E aí, o que acontecia? Aí o pessoal da preventiva parava no final de semana, o feriado, né? Para realizar o reaperto lá ou trocar o disjuntor. Você viu tanto que... E aí eu tinha que fazer isso aí em todo o estado de Goiás. Tava ralando, feito condenado. Só que aí eu dava sorte que não apanhava depois do horário. Então tava bom. Então tá, só ouro. Aí, cara, legal, é o seguinte, então, corretiva, quebrou, você vai lá, arruma. Preventiva, você faz uma prevenção, né, para evitar uma possível quebra, né? Certo? E a preditiva, você vai fazer várias medições aí, certo? Para
para estar passando o pessoal da preventiva para evitar uma quebra assim repentina, né? Certo? Na verdade, quando você está na fábrica, trabalhando na fábrica, cara, legal, tem um pessoal lá que é do marketing, pessoal que é do financeiro, pessoal que é não sei o quê. Direto a gente tinha reunião no final do mês, certo? Aí pegar o pessoal, todos os turnos da manutenção, elétrica, mecânica, automação e tudo mais. A reunião a gente já estava surrado já. Acontecia o seguinte, eles pegavam e falavam, ó, que as vendas no mês foi tanto, que a gente teve um prejuízo, sei o quê, sei o quê, sei o quê, sei o quê, sei o quê. E a culpa disso tudo é o pessoal da manutenção. Porque se a máquina da parada não produz. Se não produz, não vende. Entendeu? E aí, se a gente não tiver um índice melhor de produção, a gente não, se não vende, não produz, o que acontece com os funcionários? Aí os colegas meus ficavam virando para dizer, Alan, você tá entendendo? Tô. Vou resumir para você. Eu vou falar igual aqui, ó. Eu não falo baixinho. Vai chamar a gente. Entendeu? Nós temos que arrumar essas máquinas aí o mais rápido possível. Aí de jeito. Então, manutenção, aí por isso que existe esse tanto de manutenção aí. Aí eles começam, tá queimando quantos motor por ano? Tá queimando lá, por exemplo, 30 motor por ano. Por quê? Aí tudo assim, por quê? Por quê? Aí tem que reduzir essas queimas, sabe? Tá trocando quantos sensor por ano, por mês, né? Aí eles têm também... No caso da mineradora lá, é por causa do pó, né? Do pó, da chuva, da lama, porque tem muito motor que fica exposto também lá e tem algumas áreas, por exemplo, lá que é enxofre, que quando mistura o material, né? Aí muitos motores explode, eles né? terminam que... Enxofre é para pólvora. Não, Né? mas eles usam esse produto químico para dar continuidade com o processo, poder tirar o ferro níquel da... Pois é, aí você pensa, eu não sei se aí tem esse problema, mas lá na fábrica, sabe qual que era o problema? Moço, encheu os equipamentos tudo de pó. Então, por exemplo, contator, você imagina que contator, direto a gente tinha que, eles mostraram lá para mim, tem que abrir o contator e fazer limpeza. O contator ele tem núcleo móvel e núcleo fixo, sabe? Então, na hora que você liga ele, aí ele forma um campo eletromagnético e atrai o núcleo móvel em direção ao fixo. Só que o que acontece? No núcleo fixo tá cheio de pó, cheio de poeira. O que fazia? O contator não fecha. Aí fica dando mau contato, entendeu? Trava, né? Não trava. Aí como não trava, aí você vai trocar aquele mundo velho de contator? Não vai. Aí você tem que pegar e ir parando as máquinas, abrindo os contatores, fazendo limpeza. Aí eu falei para eles... No caso lá, professor, no caso lá, ele não faz limpeza, não. Vocês têm que dar um jeito de fechar esses quadros aqui, ó, porque vocês vão ficar o resto da vida só abrindo contator e dando manutenção, entendeu? No caso lá, professor, esses contatos aí, quando acontece isso aí, eles já jogam fora, troca, coloca novo. Né? Mas não adianta. Adianta o quê? É só mais gasto, né? Como é que chama? Vai, você ia enxugar gelo aí. Não adianta. Se você não... Por exemplo, lá eu dei porque eu fiquei muito tempo lá, aí deu uma ideia lá e eles atenderam. Os inversores estavam dando pau direto, estavam queimando direto, entendeu? Aí o que eles fizeram? Pegaram e colocaram proteção para os inversores. Certo? Com ventilação, com cooler e tudo mais. Fizeram a caixa com acrílico, sabe? Para cada inversor. Porque os inversores é o mais caro que tem, né? Cada inversor lá era 2.500, 2.000, né? Inversor já é caro, né? É prejuízo mesmo. Prejuízo. E pó. E, moço, um negócio que você pode aprender, pode colocar isso aí da experiência do professor lá. Dica do especialista. Água e eletricidade não dá certo. Pó e eletricidade não dá certo. Entendeu?
Dá certo? Dá. Aí É você tem verdade. que fazer as proteção, entendeu? Se não tiver as proteção adequada aí, ó, certo? Pra você ter ideia, tudo que é brasileiro toma banho aí no chuveiro, né? O maior perigo do mundo, mas aí tem as proteções, tal, por exemplo, tem um chuveiro que é resistência blindada, né? Que a resistência elétrica não é direto na água, ela tem uma certa diferença, tal, né? Mas água e eletricidade e pó-eletricidade, eu já aprendi isso aí com o tempo, já é danado, né? Mas daí, depois de você Verdade, terminar o curso, verdade. você tá pensando em entrar lá como mecânico, elétrico ou não? Não, terminar o curso, eu tô pensando em ir pra aí, fazer automação agora aí, junto com vocês aí. Ah, é? Ah, tá. Você É, mora onde professor, mesmo? tô Você só mora em esperando terminar o Niquelândia. curso pra... Você mora em É, eu tô só Niquelândia. esperando É terminar aqui Niquelândia pra ir mesmo. embora pra aí. O Adair falou que ia Goianésia, vir pra cá, ó. é Ah, era Goianésia. você que tava falando que você ia trazer seu filho pra cá, né? Pra, pra Isso, isso, dar isso. manutenção do seu filho, É isso né? aí, fazendo manutenção nos olhos. É Né? isso mesmo. É... Aí você vê, hoje eu tava dando manutenção nos dentes aqui, ó. Eu fui no veterinário lá pra fazer limpeza dos dentes aqui, ó. Entendeu? Aí, ó. Pois é, ué. E aí você vai, quando você chegar, fazer uma visita aqui pra nós aqui, ó. É na hora, professor. Eu vou ver se eu localizo aí o endereço aí da escola Não, e aí vai eu para vocês verem. vou mostrar aqui pra vocês aqui o lugar que a gente ministra a aula aqui. Mostrar lá o outro cenário lá também, ó. Certinho? Meu objetivo é entrar para automação industrial. Hum, Terminando a elétrica aqui, aí é industrial. aí bom também. Mas eles têm parente aqui ou não? Ou você vai e volta? Você pode fazer curso à Não, distância também, moço. Você já tá fazendo, você eu faz. tô pensando, pessoal, é mudar para aí mesmo. Porque aqui as coisas é mais difíceis aqui no interior, sabe? É? É, para formar uma turma aqui dá trabalho. Hum. Aí mesmo? É, o povo aqui é Mas meio devagar para estudar. você tem parente aqui ou você vai vir pra cá mesmo assim, tal? Mas isso aí, tem que ser assim mesmo, guerreiro. A gente tem que correr atrás mesmo, não tem jeito não. Tá? É, professor, desse jeito aí. Se tiver por aí, eu mando um alô pro senhor. Se tiver por aí. Não, certinho, você chegando aqui, aí você pega manda um sinal de fumaça aí. Você tem meu zap, não tem? Tenho sim. Não, Tem um pois é. zap aqui, tranquilo. Não, você vai ser bem-vindo aqui, ó. Aluno do cara legal é bem-vindo em todo o estado de Goiás. É? Parece que Desse jeito. o Adair parece que vem pra cá também algum dia aí também. É, ele tá falando em ir embora também. Ele não acho que vai ficar aqui não, Goianésia não. Aí tem muita fábrica ou não? Não, não, aqui só tem 3 usinas e a Anglo América, que é ali de Barro A, Alto, que é a a, a mineradora. mineradora, né? Eu achei que tinha quebrado, quebrou não, né? Não, ainda tá ruim, o negócio lá não tá bom não. Tá Tá não, mandando no né? mesmo jeito embora. É, né? É igual aquele É, filme, o só pode pessoal haver lá, um. tá de jeito, viu, professor, que o negócio tá bom não, tá feio lá. Tá, né? A realidade de Já Goiânia é o tá, seguinte, cara, legal. Vou te falar que é a realidade de Goiânia. A realidade de Goiânia é o seguinte, tem muito emprego, tem muita vaga, só que aí tem um problema. O problema é o salário, entendeu? Então, entendi. devido à pandemia, teve uma queda assim, né? Então, inclusive, aí eu tenho vários grupos aí que eu posso indicar aí para você, certo? Né? Várias vagas aí, ó, certo?
Só que aí tem o seguinte, Tranquilo, aí tem umas que pagam 2.000, outras 2.500, outras 3.000, outras é 4.000, outras é 5.000, outros, entendeu como é que é? Entendi. E aí Ouro. quem seleciona aí é o candidato, né? Certo? Verdade. Não, tranquilo, professor. Mas assim, Né? aí em Goiânia, o bom de Goiânia, professor, eu entendo assim, é que aí, como tá sempre tendo turmas dentro da área da elétrica, é que é mais complicado para estar formando turma, aí é mais, a Você tem facilidade parente é aqui maior. ou vai vir na coragem mesmo? Não, eu tô aqui no Goiás na Coragem, moço. Eu vim só eu e a família, lá do Nordeste. Ah, é? Ah, não, você tem Eu, não tenho família? fa- eu não tenho família aqui em Goianésia, não. Ah, Aqui tá é certo. só Deus e a coragem. Não, tranquilo, é assim mesmo, velho. Tá igual eu também. Eu tô quase nessa situação aí também. Aí Deus, certo, Aí você estamos vê, aí, eu estamos trabalho estudando, aqui, tem trabalhando. empresa, eu trabalho aqui, tem empresa e toco o barco, entendeu? Pois é, moço. Tem que ter coragem, professor. Cair no Pois mundo é, e estudar e trabalhar. É isso aí. se você não tiver fazendo nada também, eu pego você fazer umas instalações comigo também. Direto eu pego instalação para fazer. Tranquilo, meu querido, tranquilo. Eu preciso É de por aí gente. nós conversa de Pois boa é, mesmo. aí direto eu preciso de gente também. Eu não pago muito também, não. Não vem com essa, não. Não, trabalho tem muito, dinheiro que é pouquinho, mas isso aí em todo canto, fica tranquilo. Né? Então deixa eu finalizar aqui a aula aqui, ó. E outra coisa, né? Milagre que o Daí não apareceu, né? Sabe o que é que está acontecendo? Eu não Ah, sei se o pessoal falou para o senhor. o Hoje está quê? sendo a abertura de um evento aqui na cidade, um tal de uma, como é que fala? Não sei o que, pecuária. Aí tu já Ah, sabe, né? Cidade pequena, vai todo mundo para lá, menos eu, né? Eu não vou não. entendi. Tipo festa da cidade, né? Isso. É isso Não, mesmo. beleza. Vou encher o tanque do carro aqui e vou pra aí, ué. Vai embora. Né? Não, agarrado aqui, cara. Uma coisa você vai aprender quando você chegar aqui em Goiânia aqui, que o tempo fica curto. Bom demais, bom demais. Aí aqui, ó, vou mostrar para você aqui, sabe essas manutenção que eu tava falando? Manutenção preventiva, corretiva e tudo mais, certo? Vou mostrar aqui uma parte aqui que nós temos aqui a parte de aqui por isso que nós chamamos de unidigital, que é aqui trabalha com inovação e tecnologia, entendeu? E aí tem uma parte da manutenção que é bastante interessante, que você consegue trabalhar com os equipamentos 3D, certo? Então, manutenção predial, industrial, automação, você consegue trabalhar meio que em 3D, né? E aí eu vou demonstrar aí para você, certo? Qualquer coisa aí, se você tiver Ok, professor, ok. problema no áudio, você fala aí, tá? Não, tá saindo beleza aqui, tá tranquilo, viu? Então falou então. Olá! Hoje vamos explorar o fascinante mundo da manutenção. Você já precisou utilizar alguma coisa que não funcionou como deveria? Bem, existem 3 tipos de manutenção que poderiam te ajudar. Vamos embarcar junto nessa jornada de descoberta e aprender um pouco mais? Vem comigo! Sou Roberto Moss, embaixador do Senai Play na área da mecânica e usinagem. E estou aqui para guiá-lo nessa jornada pelo universo da manutenção. Vamos explorar juntos os 3 tipos de manutenção e entender a importância delas para que tudo funcione como deveria. Preparados? Vamos lá! Imagine que você está utilizando o seu celular e de repente a tela se quebra. Frustrante, né? Nesse caso, você precisaria recorrer à manutenção corretiva.
pois ela acontece depois que um defeito já aconteceu e precisa ser reparado. Numa situação dessas, você vai pegar seu aparelho, levar até uma assistência técnica e lá os profissionais vão fazer a troca da tela. A manutenção corretiva é isso, consertar algo que já está danificado. Esse tipo de manutenção é mais utilizado quando falhas inesperadas acontecem. Ou também quando alguma coisa não é lá tão importante assim. Por exemplo, em casa ninguém troca a lâmpada antes que ela se queime, não é mesmo? Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Imagine que você tem um carro e deseja dirigir por aí tranquilo, sem nenhuma preocupação. Nesse caso, você vai precisar da manutenção preventiva. Você vai precisar levar seu carro a uma oficina mecânica para que eles façam as revisões regulares, troquem óleo, verifiquem pneus, freios e outros componentes importantes do seu veículo. A manutenção preventiva ajuda a prevenir problemas antes mesmo que eles aconteçam, garantindo o correto funcionamento. Para isso, os fabricantes já calculam a vida útil, que é uma espécie de data de validade que ajuda a saber a partir de quando uma peça ou componente pode sofrer alguma falha. E assim, podemos trocar antes que essa falha aconteça. A vida útil é baseada em períodos, e os mais comuns são o tempo, podem ser dias, meses, anos, pode ser também baseado em horas de uso, número de peças produzidas, ciclos de funcionamento, entendeu a ideia, né? Agora vamos pensar um pouco na sua saúde. Imagina que você utiliza um daqueles relógios inteligentes para monitorar os batimentos do seu coração. Com base nos dados coletados, o relógio consegue identificar um padrão. E caso encontre algo fora do normal, vai te avisar para que você consiga cuidar da sua saúde antes que algo grave aconteça. Isso é manutenção preditiva, antecipando possíveis problemas antes que se tornem mais sérios. Isso também é muito utilizado na indústria. Com o auxílio da tecnologia, é possível monitorar os dados dos equipamentos mais importantes para garantir que tudo funcione conforme os padrões de qualidade. E assim, exploramos os 3 principais tipos de manutenção. A corretiva, que é quando algo já está danificado e precisa ser reparado. A preventiva, que evita problemas futuros. E a preditiva, que nos permite antecipar possíveis falhas antes que se tornem problemas sérios. NBR 5410. Então, por exemplo, aí você pode falar quantos cômodos aí, ó, de acordo com a planta baixa aí, quantos cômodos tem na sua casa? Há quantos anos aí, né, que você mora na casa, certo? Seja ela alugada ou não, né? Depois você faz uma identificação de não conformidade. Por exemplo, você vai verificar se a fiação está adequada, está com algum problema. Se falta algum dispositivo, igual eu coloquei ele na lateral, como DR, que é um dispositivo residual aí, protege contra choque elétrico. E temos aí o DPS, que é um dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Então, qualquer surto elétrico que estiver na rede aí, né, ele vai atuar protegendo seus componentes eletroeletrônicos. E aí nós temos aí, eu estou demonstrando aí na fotinha aí, ó, nós temos aí o nosso quadro geral de distribuição, que é nele que se encontram os dispositivos de proteção, por exemplo, disjuntor. Disjuntor, ele protege contra curto-circuito e uma possível sobrecarga, ok? Certo? E aí, nessa atividade, você pode sugerir melhorias aí para sua casa, né? Por exemplo, instalação de mais tomada para evitar o uso de Benjamin e extensão elétrica, certo? Algum interruptor que estiver já dando um mau contato, alguma tomada dando mau contato, você pode realizar a troca, né?
E a instalação, né? Como a gente sugeriu, de DR, né? E DPS. DR, por exemplo, o chuveiro, né? O chuveiro, você tem que comprar um chuveiro compatível com o DR também, com resistência blindada. Eu só tenho uma dúvida sobre essa questão aí do DR. Tirar aqui para o senhor. Se tiver 2 chuveiros, 3 em uma residência, tem que ser um DR para cada um ou um DR pode ser feito para todos? Para cada um. Cada um tem que ter o seu separado, né? Certinho. Eu já fiz essa instalação já. E aí, outro detalhe também, tem que ser o chuveiro compatível com o DR. Deixa eu explicar aqui para você, ó. Não que eu seja velho, mas o chuveiro mais baratinho do barato, certo? Ele é um pequenininho de 4.400 watts, certo? É um pichotinho assim, ó, certo? Você acertou, comprei um desse mesmo, esses dias. Tá com uns 3 dias que eu comprei um desse aí. Como é que é? É um pequenininho mesmo. É um pequenininho desse que eu comprei mesmo. Pois é, esse chuveiro aí, ele não é compatível com o DR. Por quê? Porque esse chuveiro aí, ele vai com a resistência. Se ele queimar a resistência um dia, se tiver com o equipamento desligado, tudo desligado, certo? Tem que fazer tudo desligado, com segurança. Você vê, eu era loirinho, zóio azul, e olha o jeito que eu tô. Então é o seguinte, tudo desligou, o que você vai fazer? Queimou a resistência. Se você desenroscar a parte de baixo, você vai ver que a resistência é direto na água. Aí coloca o fio terra verde lá, para você ter ideia, em contato direto com a água, para evitar a fuga de corrente, entendeu? Certo? Aí, esse chuveiro aí, basicamente, se você não tiver aterramento na sua casa, aí é daquele jeito. Igual, quando eu era solteiro, eu namorava e tal, aí, quando ia lá tomar banho lá, a mulher pegava, usava uma toalha para abrir e fechar o chuveiro. Não, esse negócio aqui tá errado, tem que fazer aterramento aqui para proteger, né? Aí eu fiz a instalação de acordo com a norma técnica lá, deu certo. Então é o seguinte, ó. Esse chuveiro, ele é baratinho. Eu não sei aí na sua cidade, né? Mas aqui é aproximadamente R$36, R$30, R$40, né? Na promoção você acha de R$36. Agora, chuveiro compatível com o DR, não. Chuveiro compatível com o DR, ele tem resistência blindada. Esse aqui eu tenho lá em casa. Esse chuveiro compatível com o DR, cara, legal. Ele não tem a resistência em contato direto com a água. Certo? Por isso que a fuga de corrente dele é praticamente zero, para não falar zero, né? Certo? Quando você vai dar manutenção para trocar a resistência, você tem ideia, você desenrosca, sai o conjunto todinho. Aí, esse chuveiro compatível com o DR, ele é mais caro. Ele é uns R$120, R$130, R$140. Se você comprar na promoção, uns R$90, né? Mas qual que é a diferença? O chuveiro que tá lá em casa, lá, ó, tem 2 chuveiros, né? Ele já vai para 10 anos. Só que o meu chuveiro eu dou manutenção, né? O pessoal não dá manutenção. Manutenção que eu falo é o seguinte, a parte de baixo eu pego com o tempo, desligado também. Eu tiro a parte de baixo, certo? Vou lá, pego a agulha, tip, 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 olha o efeito sonoro, ó. Tip, 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 tip. Faço os furinhos lá para abrir a vazão, né? Porque o cloro, ele pega e entope os furinhos ali, ó. Certo? Cloro é danado até. E é desse jeito. Então, chuveiro compatível com o DR e o DR por chuveiro. Caso você tenha mais de um chuveiro aí, um DR para cada chuveiro. Certo? DR a gente usa, eu já fiz instalação DR para chuveiro, DR para banheira, DR para piscina de água aquecida, DR para igreja, sabe igreja que faz batismo na própria igreja? Aí tem água aquecida, né? Aí se não tiver DR e aterramento, o que acontece? Choque. Então tem que ter DR, entendeu? Banheira. Banheira, quem tem banheiro em casa tem que ter DR. E tem que ter aterramento, porque qualquer fuga de corrente, você está na água, né? E detalhe, tecnicamente, fisicamente, meio ampere mata uma pessoa, certo?
meio ampere pode causar uma fibrilação ventricular, certo? Então, não pode vacilar, não. Corrente elétrica não pode vacilar, não. Novamente, a aula do professor Alan. Hoje eu vou estar passando para vocês várias siglas aí de dispositivo de proteção que você escuta por aí, mas não sabe o que é. O pessoal fica falando, tem que fazer a instalação do DR. Tem que colocar DR no meu chuveiro. Mas que diabo é isso de DR? Eu tenho que colocar o disjuntor. Aí a pessoa vai lá comprar o disjuntor lá. Qual disjuntor que você quer? Monofásico, bifásico ou trifásico? Ih, aí lascou. Tem outro detalhe. Você quer o disjuntor? Disjuntor que você quer é curva C, B ou D. Aí pronto. São várias informações que você encontra, que nós chamamos de detalhes técnicos, que você vai utilizar para cada equipamento. E às vezes deixa o consumidor meio que confuso. Mas você que está fazendo um curso de eletricidade, predial, fazendo um curso técnico ou um curso superior de engenharia elétrica, a hora é agora para você tirar a sua dúvida. E você, dona de casa, você que está aí do outro lado também, que está com dúvida, a hora é agora. Então vamos lá. Pessoal, está aqui primeiramente o nosso DR, nós chamamos de dispositivo DR. O que é o DR? O DR é um dispositivo residual que nós falamos, pessoal, que ele evita o choque elétrico. Só que ele é indicado só para áreas molhadas. Exemplo, chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, pessoal, ele tem uma fuga de corrente. E essa fuga de corrente, certo? Ela pode ser prejudicial ao ser humano. A partir de meio ampere, uma pessoa pode falecer. Você não sabia disso, né? Certo? Pode dar um problema cardíaco na pessoa e a pessoa pode chegar a ter um problema mais sério, que nós chamamos de fibrilação ventricular. O que é fibrilação ventricular? Seu coração bate feito doido ou começa a tremer. Para evitar isso, primeiramente, seu chuveiro elétrico tem que ter um fio terra. Se não tiver, está na hora de você chamar um profissional para realizar a instalação, né? Então, esse fio terra já ajuda a estar retirando qualquer fuga de corrente do seu chuveiro elétrico. Lembre-se do seguinte, a resistência elétrica fica em contato com a água. Quando ela fica em contato com a água, com o chuveiro mais barato, quem está embaixo do chuveiro? E a água? Ela conduz eletricidade ou não? Pessoal, detalhe técnico, certo? Da química. A água pura, certo? Não conduz eletricidade. Sabia disso? Se você sabia, então tá aí. Se você não sabia, agora você sabe. A água pura, que vem da natureza, ela não conduz eletricidade, pessoal. Agora, a água que nós bebemos e a água que você toma banho, ela conduz eletricidade. Se você pegar lá seu talão de água da Saneago, que é aqui do estado de Goiás, ou do estado que você mora, pega a sua conta de água lá, eu desafio você, pega a sua conta de água lá, verifica lá no boleto lá, tá lá, detalhes técnicos da água. Olha se é só H2O. Não, tem vários itens que são colocados na água para melhorar, certo? A questão, né, da saúde da pessoa. Então, tem cloro para matar bactérias e assim por diante. Você vai ver que tem vários produtos químicos que são colocados na água que você bebe, que você toma um banho. Por isso que é indicado, toda vez que você vai beber uma água, você passa por um sistema de filtragem, que fica melhor, ok? Mas, dando continuidade, o chuveiro elétrico, ele oferece uma fuga de corrente. Essa fuga de corrente, ela pode te dar um choque elétrico. Tem várias pessoas que vai tomar banho hoje em dia, pega a toalha para abrir e fechar o registro, para não levar choque elétrico. Só dando a dica para vocês, você vê, minha sogra era assim. Na casa da minha sogra tinha um registro lá que dava choque elétrico e tal. O que eu tive que fazer? Fazer o aterramento elétrico. E como eu trabalho com instalação elétrica aí,
certo? Tem vários clientes que trabalham na área de vestuário, tem a máquina de costura. A máquina de costura tem um motor elétrico. O motor elétrico tem uma fuga de corrente, pessoal. E com o tempo, a questão dessa fuga de corrente, a tendência é só aumentar. Por isso que em cada máquina de costura, se você tem máquina de costura na sua casa, você tem que fazer o aterramento também. Senão, essa máquina de costura, com certeza, futuramente vai dar um choque elétrico em você. Bem, pessoal, o DR, ele faz uma análise da corrente de fuga no circuito. O que é isso, professor? Quando você liga o DR, olha o que ele faz. Ele faz uma análise de circuito até 30 mA, 300 mA. Qualquer fuga de corrente que tiver no circuito, pessoal, ele desarma. Só que tem um detalhe. Ele é bem específico. Ou seja, quando você vai comprar um chuveiro elétrico também, tem que ser um chuveiro elétrico que nós falamos que é resistência blindada. Esse chuveiro é caro. Só que ele compensa, porque ele não fica com a resistência elétrica direto com a água. O que significa isso, professor? A fuga de corrente dele é bem pequenininha. E aí você liga o DR, certo? Que ele consegue proteger o chuveiro elétrico. Qualquer fuga de corrente que ocorrer, ele vai desarmar, pessoal. Pessoal, como é que funciona o DR? Tecnicamente, você imagina que ele vai também, além da fase, vai o neutro. Aí o que ele faz? Ele faz a análise da corrente que vai e que volta. Se tiver uma pequena fuga de corrente, o que ele faz? Ele desarma. Mas, lembrando, observação, para fazer a instalação do DR, o chuveiro tem que estar compatível com o DR. Como que eu sei disso, professor? Na hora que você for comprar seu chuveiro elétrico, chega lá na loja elétrica ou na ferragiça, eu quero um chuveiro compatível com DR. Vem escrito na embalagem, chuveiro compatível com DR. E valor? É caro. Infelizmente, o que é bom é caro. Entendeu? Certo? Então é o seguinte. Esse chuveiro é aproximadamente R$ 150, R$ 120. Na promoção você vai encontrar aí R$ 90. Aí você vai, não, pessoal, vou comprar um chuveiro Xing Ling da vida, de R$ 36 aqui de casa, aqui, ó. Você vai comprar um chuveiro de R$ 36, R$ 30. Qual que é o detalhe? O detalhe é que esse chuveiro já oferece uma fuga de corrente maior e logo, logo você vai estar utilizando a toalha para abrir e fechar o registro, ok? Mas indicação que eu deixo para você, se você não vai colocar o DR para proteger o seu chuveiro, coloca o fio terra para já evitar uma parte pequena do choque elétrico, ok? Então, via de regra, o que é o DR? Dispositivo residual que evita o choque elétrico. Professor, mas ele é utilizado só para o chuveiro? Não, ele pode ser utilizado para banheira, né? Banheira não tem aquecimento. Como é que aquece a água? Com resistência elétrica. É utilizado para torneira elétrica. Em hospital, tem um equipamento chamado autoclave, pessoal, que lava o lençol com alta temperatura, toalha, né, do hospital. Para que serve a alta temperatura? Mata germes, bactéria e vírus, ok? Então, a partir de 250 graus, pessoal, dificilmente um vírus suporta, entendeu? Vírus, bactérias. Então, por isso que no hospital nós temos equipamento chamado autoclave, onde que vai lavar com a alta temperatura. Na parte da torneira elétrica, também com a temperatura elevada, você mata vírus e bactéria, ok? Certo? Dando continuidade, além do DR, nós temos, então, disjuntores. Qual é a função do disjuntor? Protege o circuito elétrico contra curto-circuito ou sobrecarga, ok? Função principal, curto-circuito. O que é o curto-circuito? Você vai pegar lá uma fase com neutro. Olha o efeito sonoro. Bom, certo? Aí ele protege seu circuito elétrico. Cada casa, apartamento, área comercial tem que ter um QG. O que é QG? Quadro geral, certo?
ou nós chamamos de QGD, Quadro Geral de Distribuição Elétrica, certo? Professor, na minha casa não tem um quadro geral de distribuição com disjuntores para proteger os circuitos da minha casa. As casas mais antigas não era exigido esse detalhe dos disjuntores, pessoal. Mas é o seguinte, via de regra, na sua casa, na sua área comercial, você tem que ter os disjuntores para proteger sua instalação elétrica contra uma possível, né, falha que pode gerar até um incêndio, ok? Certo? Se você tem uma oficina de costura, eu te indico que você coloque os disjuntores com quadro geral de distribuição, ok? Por quê? Por causa do seguinte, quando a corrente se eleva, pessoal, certo? Num curto-circuito, se não tiver nada para parar ela, que no caso é o disjuntor, vai incendiar todo o cabeamento e pegar fogo na sua instalação elétrica. E isso você não vai querer, né? Certo? E você pode ver em vários detalhes, verifique esse detalhe que o professor vai falar para vocês. Vários atacadão da vida aí, antigo, certo? É os antigos, novos não. Mas os antigos, você vai ver que as instalações são precárias, certo? E o material que fica lá dentro desse atacadão, nós chamamos que é um material altamente inflamável, certo? Uma pequena faísca, um curto-circuito, pega fogo ali no material e pronto. Não consegue apagar nem com o bombeiro, ok? Porque a temperatura se eleva demais e tal. Aí você fala, professor, mas é o seguinte, e o disjuntor que fica lá no padrão, lá fora? Pois é, se a instalação elétrica do local é antiga, provavelmente o disjuntor que está lá no padrão também é antigo, aquele pretinho. Aquele disjuntor preto, pessoal, ele tem a armação da mola, que a gente fala que é para ligar ele e para desligar, dura. Com o tempo, a tendência é só ficar mais dura. Aí o que vai acontecer? Na hora que fecha o curto-circuito, ele não desarma completamente, ele fica no meio. Quando ele fica no meio, o que acontece? Ainda continua passando corrente elétrica. Aí que pode gerar um incêndio na instalação. Por isso, via de regra, a gente utiliza hoje em dia, de acordo com a norma técnica atual, disjuntores branquinhos. Você vai ver que esse disjuntor branco, a armação da mola dele é bem leve, tanto para ligar como para desligar, ok? Certo? E temos várias marcas de disjuntores de qualidade. Temos Siemens, WEG, STEC. E o mais baratinho que você vai encontrar aí é o JNG, ok? Mas oferece já uma qualidade também. E aí, o que é essa questão de disjuntor monofásico, bifásico e trifásico? É o seguinte, o disjuntor monofásico ele vai apenas uma fase, pessoal. Disjuntor bifásico, 2 fases. Disjuntor trifásico, 3 fases. Ah, seja mais claro, professor. Exemplo, lá no seu padrão lá fora, ele é estipulado de acordo com as cargas elétricas que você tem na sua casa. Se você tem apenas um chuveiro, dando um exemplo, a sua casa tem um padrão monofásico. Se você tem 2 chuveiros, por exemplo, você vai ligar um chuveiro em uma fase e um chuveiro na outra fase. Nós chamamos de equilíbrio das cargas. Se você tem 2 chuveiros e um ar-condicionado lá no seu quarto, você vai ligar um chuveiro em uma fase, outro chuveiro em outra fase e o ar-condicionado na outra fase. Aí o seu padrão não é monofásico nem bifásico, ele é um padrão trifásico, ok? Certo? Via de regra também, nós temos motores monofásicos e motores trifásicos. Quando você vai comprar o disjuntor, pessoal, o cliente vai perguntar assim para você, o vendedor, qual curva que você quer? Aí, pronto, lascou. Eu tenho que saber se o disjuntor é monofásico, bifásico ou trifásico. Além disso, eu tenho que saber qual é a curva do disjuntor. Aí ele vai perguntar para você, fala, não entendo nada disso. Aí vai perguntar, você vai usar esse disjuntor para quê?
Aí você fala, vou usar o disjuntor para o chuveiro. Então tá aí. Para o chuveiro elétrico, nós utilizamos o disjuntor curva B, ok? Curva B. Anote aí. Disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico, curva B, certo? Pode utilizar para o chuveiro elétrico, pode utilizar para lâmpadas incandescentes, pode utilizar para lâmpada dicróica, ok? Certo? Pode utilizar, sabe aquele sistema de aquecimento que nós chamamos de boiler, que coloca lá na parte superior da casa, certo? Inclusive, vou estar colocando um desses lá em casa, estou esperando sobrar um dinheirinho, viu? Que isso aí economiza aproximadamente 50% da sua conta de energia elétrica. Fica a dica aí, certo? Então, para o chuveiro elétrico, boiler, sistema de aquecimento, você pode utilizar disjuntor curva B. Essa curva B, pessoal, é o que nós chamamos curva de disparo, ok? Ele vai disparar mais rápido, certo? Do que os outros disjuntores, certo? Professor, tem a corrente nominal do disjuntor. Ele vai disparar quando chegar a 20 amperes, 30 amperes, 40... Não, pessoal. Ele tem essa curva de disparo, certo? Que é, ou seja, traduzindo para vocês, ele vai disparar mais rápido, vai desarmar mais rápido, ou desarmar vai demorar mais para desarmar, ok? Certo? O que é o desarmar? Desligar. Só que essa questão de desligar também é milissegunda, né? Então é o seguinte, para o próximo disjuntor, próxima curva. Próxima curva, nós falamos que é a curva C. Disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico, curva C. Curva C são apropriados para carga indutiva. O que é carga indutiva, pessoal? Motor elétrico. Quem mora no interior utiliza bastante a bomba d'água, né? Bomba náutica, monofásica, trifásica. Tudo que é motor elétrico é indicado o disjuntor curva C. Como eu falei para vocês, curva C demora mais tempo para desarmar. Máquina de lavar, ok? Certo? Máquina de solda, né? Certo? As antigas lâmpadas fluorescentes que trabalhavam com reator indutivo, ok? Então, nós utilizamos disjuntor curva C, ok? Curva C. Professor, agora eu vou utilizar um motor elétrico que tem uma potência mais elevada. Quando ele tem uma potência mais elevada, acima de 5 CV, o que é CV? A potência elétrica do motor elétrico, pessoal. CV significa cavalo-vapor. Um CV é aproximadamente 736 watts e um HP é 746 watts. Professor, e o que é HP? Aí vem do inglês. Tá tendo aula com o professor Alan? Tem que ter um básico de inglês, ok? Horse é cavalo. Power, poderoso. Seria um cavalo poderoso, ok? Certo? Então, nós temos CV, cavalo vapor, e nós temos HP, que é horse power, ok? Outro detalhe também, o motor elétrico pode vir com uma potência em quilowatts. Se você sabe que 1 quilômetro é 1.000 metros, certo? Logicamente, você vai saber que 1 quilowatts é igual a 1.000 watts, ok? Lembrando que é watts, porque o cientista que estudou essa grandeza elétrica chamava-se James Watt. Gostou da aula? Chegou até aqui? Deixa seu joinha, compartilha com seus amigos, ok? Se inscreva no canal para fortalecer aí o nosso canal, ok? Certo? E trazer mais novidades para vocês. Agora, na área industrial, pessoal, nós temos um disjuntor específico. Quando você vai ligar e desligar o motor, ele protege o motor contra um curto-circuito e uma sobrecarga. Nós chamamos de disjuntor motor.
Aí ele pode ligar e desligar na área rotativa, ou você pressionar o botão vermelho e preto. O preto é para ligar e o vermelho é para desligar, ok, pessoal? Então, esse tipo de disjuntor aí, ele tem uma regulagem de corrente aí na parte frontal dele, que você pode girar no sentido horário ou anti-horário para ligar esse motor elétrico, ok? Bem, pessoal, então, nossa aula de hoje, se liga que vai a revisão. Nossa aula de hoje, falamos sobre o dispositivo DR, que evita o choque elétrico, falamos sobre disjuntores monofásico, bifásico e trifásico, que pode proteger o nosso circuito elétrico contra um curto-circuito e uma possível sobrecarga. Falamos sobre as curvas de disparo, B, C e D, e também falamos sobre o disjuntor motor. Pessoal, se liga, compartilha, deixa seu like e se inscreva no canal. E aguarde novidades. Obrigado, tchau, tchau. Professor Alain encerrando aí essa aula de hoje. Vamos para a gravação.